Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a Aliança Universal. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem aí o, o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, tá certo? Vou pedir que vocês quem quiser, claro, aí é opcional deixar algum comentário no vídeo, fique à vontade, tá bom? Pode ser agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, se deixar comentário. Eu vou ler e responderei. Assim que eu ouvir o comentário, eu leio e respondo, tá bom? E peço também que aqueles que não se inscreveram aqui no canal Mensageiro de Deus, que é o canal de Deus, canal do Senhor, eu sou apenas o mordomo, né, o instrumento de administração do canal, mas o canal pertence ao Senhor. Tá bom? Então não deixe de se inscrever. Se você estiver me ouvindo e não tiver inscrito ainda, se inscreva, por favor. Tá bom? E agora vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor tome mais uma vez o seu mensageiro aqui falando. Que eu seja apenas o seu instrumento, Senhor. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja sempre inspirado para que que o Senhor possa me tomar e falar através de mim, Senhor. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender a, as verdades que têm que ser ensinadas e as pôr em prática, Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Então, queridos irmãos, a Bíblia, ela fala de uma aliança universal, né? E eu vou ler para vocês o capítulo 56 de Isaías, para que vocês possam entender. Eu vou ler Isaías 56, 1 a 8, tá? Para vocês entenderem. A salvação para os gentios. Então vamos parar aqui. Quem são os gentios? Somos todos nós que não pertencemos ao reino de Israel, né? Que não somos descendentes de Israel, que era Jacó, Israel, tá? Que são considerados gentios. Continuando. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que estiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não devem dizer, não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Parando aqui no versículo 3. Eunuco. Para quem não sabe o que é um eunuco, é um homem que ele foi escravizado e teve seu órgão genital decepado, né? Ele não não faz mais, não tem mais desejo, né? E ele geralmente ele fica responsável por cuidar do harém dos reis, né? Geralmente ele sofre essa mutilação para poder não correr risco deles darem em cima das mulheres e concubinas dos reis. Então, geralmente todos os servos que cuidam das mulheres do rei são eunucos, né? Tá bom? Continuando aqui no versículo 4. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Então, estamos aqui, um eunuco jamais pode ter filho e filha, né? Já que ele teve seu órgão genital decepado. Então, está falando que muito mais do que filhos e filhas, eles não vão ter. Mas Deus vai dar uma coisa muito mais importante para eles do que isso, né? Um nome eterno, ou seja, a vida eterna, né? Continuando aqui no versículo 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte,
e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim, o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, queridos irmãos, esse capítulo ele foi escrito por profeta Isaías, que era um homem que tinha acesso ao Senhor, né? Ele falava com Deus. Foi Deus quem citou isso para ele, né? E você vê que esse texto que está no Velho Testamento não é uma mensagem para os israelitas, mas uma mensagem para nós, os não israelitas, que queremos servir o Senhor, né? E mostrando que isso é uma aliança universal, né? Então, o que simboliza a aliança do Senhor? A aliança universal. Qual que é essa aliança? É a mesma aliança que Deus fez primeiro lá com Adão e Eva no Éden, depois com Noé, depois com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, com José, com Moisés, e foi passando de geração em geração até chegar nos dias de hoje, né? E que depois foi refeita através de Jesus quando ele esteve aqui, né? É a aliança universal. É uma aliança que diz exatamente isso, que nós precisamos servir ao Senhor, que nós devemos seguir os 10 mandamentos, as leis que Deus nos orientou a segui-las, né? E que nós devemos praticar o bem, não importando a quem. Que nós devemos pensar bem, ser misericordiosos, ser caridosos, ser generosos, né? Temos que ser beneficentes, benevolentes, nós temos que pensar, ser justos, né? Pensar nas pessoas não como sendo monstros, mas como sendo vítimas de Satanás. Entender que existe um ser malífico que faz com que esses maus aconteçam. E que tanto aquele monstro que estuprou uma pessoa ou uma criança, ou que matou alguém, como eu, como você que nunca estupramos nem matamos ninguém, que nós todos somos vítimas de Satanás. Porque nós podemos não ter estuprado nem matado, talvez nem roubado. Porém, nós cometemos outros erros na nossa vida. Porque nós somos pecadores. Então, nós somos tão vítimas e todos os dias cometemos erros. Porque se alguém falar aqui que é perfeito porque virou cristão, é um hipócrita, né? Então, nós somos vítimas de Satanás assim como eles. Só que uma diferença grande é que nós tivemos a oportunidade de termos acesso à palavra do Senhor. E essas pessoas que cometeram esses erros mais graves não tiveram essa chance, né? Então, esse capítulo representa uma aliança universal simbolizada pelo sábado. Os temas de justiça e retidão aparecem ligados à observância do sétimo dia. Os benefícios da aliança não eram exclusivos a Israel. Estrangeiros e mesmo eunucos que pela lei eram excluídos da Assembleia do Senhor poderiam ser integrados ao povo, se demonstrassem fé e lealdade a Deus, ao se guardarem da prática do mal e observarem o sábado, não o profanando. Então você vê, por que os eunucos eles eram impedidos de participar de uma assembleia? Porque para participar da assembleia precisariam ser pessoas perfeitas, que não tinham nenhuma deficiência. E os eunucos, mesmo que forçadamente, sem culpa deles nenhuma, eles acabaram se tornando deficientes, né? Porque eles têm um óleo genital decepado, então eles já não são perfeitos, então eles não poderiam participar. Somente pessoas perfeitas, não só os eunucos, mas também pessoas aleijadas, pessoas que tiveram pernas amputadas, pessoas que tinham qualquer deficiência mental, qualquer tipo de coisa, pessoa cega, pessoa surda, paralítica, enfim, nenhuma pessoa que tinha deficiência podia participar da Assembleia. Isso era preconceito? Não, é porque era uma orientação de Deus. Assim como os cordeiros que tinham que ser mortos lá por sacrifício, qualquer animal que fosse morto para ser sacrificado pelo pecado e as expiações e tudo que era feito lá, as cerimônias, tinham que ser perfeitos, não podia ter nenhum defeito, assim também eram as pessoas que estavam lá dentro, né? E por que os animais eram perfeitos? Porque eles representavam Jesus Cristo que viria e seria morto
sendo um ser perfeito, né? E então, meus irmãos, até o templo, com os limites claros que nenhum estrangeiro podia transpor, é chamado nesse texto de casa de oração para todos os povos. A passagem reforça uma verdade encontrada em todo o livro de Isaías, a saber que os propósitos divinos vão além do povo da aliança, Israel, e inclui os não israelitas. O sábado, assim como o sábado era um sinal da aliança no Sinai, é um sinal da nova aliança discutida aqui, né? Então, queridos irmãos, a nova aliança ela continua sendo a mesma. Ela é a aliança universal. Só que uma grande diferença da aliança antiga para a aliança de hoje é o seguinte. A aliança antiga ela foi escrita em tábuas de pedra, né? Tábuas que sumiram, né? Que foram colocadas dentro da Arca da Aliança e a Arca sumiu, né? Provavelmente, segundo visão feita acho que pelo apóstolo João, se não me engano, essa Arca da Aliança se encontra lá no céu, no tabernáculo celestial. Ele viu a Arca da Aliança lá. Não sabemos se é a mesma ou se é outra que tem lá. Mas, aparentemente deve ser a mesma. Então, ela deve ter sido levada para o céu. Assim como Éden foi levada para o céu antes do dilúvio, assim como Elias foi levado para o céu vivo, assim como Enoque também, a Arca da Aliança também pode ter sido levada. Nós não sabemos. Ou ela foi enterrada por algum profeta, talvez Jeremias, e esteja enterrada em algum lugar. Mas o interessante é que as tábuas verdadeiras, os 10 mandamentos, desapareceram. Mas felizmente, esses textos eles foram reescritos em outros lugares, né? Tanto que em Deuteronômio refala os 10 mandamentos. Então, nós temos acesso a eles, né? Nós temos acesso. Então, nós sabemos quais são os 10 mandamentos. Não adorar somente a Deus, não ter imagens para adorar, não usar o nome do Senhor em vão, guardar o sétimo dia, o dia do sábado, que é o dia abençoado por Deus, o Senhor Criador, aquele que criou o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos, que foram escritos com o próprio dedo de Deus nas tábuas. Mas na aliança atual, esses mandamentos, eles foram escritos em outro lugar, no nosso cérebro e no nosso coração. Eles estão dentro de nós. Não tem como nós fugirmos deles. A aliança continua, ela é eterna. É uma aliança universal e ela é eterna. Aí nesse texto é muito claro que Deus fez aliança com toda a humanidade, não só com Israel. No texto de Isaías, esses textos eles foram escritos provavelmente antes de Israel, inclusive, ser levado cativo à Babilônia, né? Então são textos que foram escritos pelo profeta Isaías e mostra claramente que essa aliança universal ela continua valendo, né? E que quem quiser ser um servo do Senhor completo vai guardar essas alianças. E isso fica evidente que a hora que nós formos para a vida eterna, nós vamos continuar guardando esses mandamentos, né? Só que eles vão mudar. Por quê? A maneira, vamos ter só a essência, porque na vida eterna não existirá mais o mal. Então não precisa mais ter não matarás. Não precisa ter mais não roubarás. Não precisa ter mais não adulterarás, né? Então na vida eterna nós vamos ter adorar somente o Senhor, né? Não usar o nome dele em vão. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, porque o mal não existirá mais. Então, na vida eterna, nós vamos ter a essência dos 10 mandamentos. Qual que é a essência? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como nós mesmos, né? É a essência dos 10 mandamentos. Isso aí, né? É exatamente esses mandamentos que os anjos seguem no céu. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como nós mesmos. O que é amar a Deus acima de tudo?
é adorar somente a Ele, não ter não ter imagens para adorar. Não usar o nome dele em vão e guardar o dia dele. Isso é você amar a Deus acima de tudo. É você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, independentemente da situação. E amar o próximo como a nós mesmos. É não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fizesse com a gente. É simples. Então, eu gostaria que os meus filhos me desonrassem? Não. Então eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu gostaria que, que alguém me matasse? Ou que matasse algum parente meu, alguém? Não. Então por que eu vou matar alguém? Eu gostaria que alguém roubasse algo que era meu? Não. Então por que agora eu vou roubar o que não é meu? De outra pessoa. Eu gostaria que a minha cônjuge me traísse? Não. Então por que eu vou trair a minha cônjuge? Eu gostaria que alguém falasse que eu fiz uma coisa que eu não fiz, dar falso testemunho contra mim? Me acusasse de algo que eu não fiz? Não. Então por que eu vou acusar a pessoa de algo que ela não fez? Tá certo? Eu gostaria que cobiçasse o que era meu? Não. Então por que eu vou cobiçar o que é do outro? Basicamente é isso. Nós temos a essência dos 10 mandamentos resumida em 2. Nós temos a essência ali. Então amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Pronto. É o que nós precisamos seguir. E para seguir isso, a gente tem que estar dentro dos mandamentos. Esses mandamentos, eles servem para a gente como espelho. É ali que nós vamos enxergar se nós estamos em pecado ou não. Como que eu posso saber se eu estou vivendo certamente, se eu estou em pecado ou não, se eu não tenho o espelho para olhar? É uma coisa de eu falar, como é que eu vou saber se meu rosto está sujo, se eu não tenho espelho para olhar se meu rosto está sujo? Minha face está suja. Eu vou olhar no espelho, aí eu vou ver lá, está sujo. Só que eu vou pegar o espelho e vou passar no meu rosto para limpar? Não. Não vou passar no espelho do rosto para limpar. Eu vou fazer o quê? Eu vou na água com sabão, vou lavar meu rosto para tirar aquela sujeira que está no meu rosto. E qual que é a água com sabão? Nossa, para limpar, nos limpar, nos expurgar, nos tirar, nos arrancar o nosso pecado da gente, esse pecado que nós fazemos da gente. O sangue de Cristo na cruz, a carne e o sangue de Cristo, a carne rasgada e o sangue de Cristo derramado na cruz. É Ele que vai nos purificar. Então, o que vai fazer com que eu me arrependa é entender o sacrifício de Cristo lá no Novo Testamento. Só que para eu entender que eu estou precisando daquele sacrifício e ter o arrependimento, eu preciso entender o que está escrito no Velho. Né? Os 10 mandamentos não foram reescritos no Novo Testamento porque não era necessário. Eles já estavam escritos. Né? Todo mundo está careca de saber quais são. Então, não tem necessidade de eles serem reescritos no Novo Testamento. Né? E o interessante é que as pessoas não questionam não matar, não roubar, não adulterar, não questionam não dar falso testemunho contra o próximo. Mas questionam a guarda do sábado. Por que será? Por que será que todos os outros são aceitos pelas pessoas, mas guardar o sábado não? Por que será? Né? Mas uma coisa é certa, Satanás sabia disso. Né? Ele sabia que o sábado tem uma importância, ele sabe disso, que o sábado tem uma importância muito grande. E é por isso que ele faz com que as pessoas rejeitem esse mandamento. Porque ele sabe que as pessoas não iam dar valor, iam achar que era um mandamento besta, que era um mandamento simples, que era um mandamento fraco, que isso aí era besteira. E facilmente ele ia fazer com que as pessoas se desligassem do sábado. Mas mal as pessoas sabem que o sábado, na verdade, ele está fazendo o que com aquela lei de Deus ali que as pessoas estão seguindo? Validando ela. Porque o sábado é o selo do Senhor. Para quem não sabe o que é um selo, o selo era um anel que os reis antigos usavam, que servia como assinatura do rei. O rei, ao invés de assinar, ele pegava aquele anel, que era uma espécie de carimbo, estava escrito lá o nome do rei, o cargo que ele ocupava e o território ao qual ele mandava, né, ao qual ele tinha poder. Não só o rei, mas todos os nobres ali, governador, primeiro-ministro, todos ali que tinham algum cargo no reino, eles tinham selo. Então, por exemplo, o selo do faraó lá, Ramsés, estava escrito o quê? Ramsés, faraó, Egito, todo o Egito. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Xerxes, rei dos Medo-Persa. Daniel, ou Beltesazar, né, que era o nome que ele tinha, lá na Babilônia, governador da Babilônia e chefe de todos os governadores.
né? Daniel, governador e chefe governador da Babilônia e chefe de todos os governadores. E o território que ele mandava, Babilônia. José, ou Zafenat Paneia, governador do Egito. Você entendeu? Então, foi com o selo desse que Amã fez o decreto lá para matar todos os judeus, né? E o que disse lá Xerxes, quando ele soube de tudo, né? Se você ler lá em Esther, quando o Xerxes soube do golpe que o Amã estava dando, ele fez o quê? Ele mandou matar o Amã lá, enforcado na própria forca, e ele disse a Esther, quando Esther pediu para que ele revogasse o decreto não pode ser revogado. Um decreto selado não pode ser revogado. E Satanás sabe disso. Então, a lei de Deus, ela foi selada com o sábado. O que está escrito lá? Quando a gente lê lá Êxodo 20, se não me engano, versículo 8, se não me engano. Né? Porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Né? Se eu for ler na escrita original, provavelmente deve estar escrito: é o sábado do Senhor Yahvé, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então veja bem, qual é o selo ali no sábado? Yahvé criou, então, criador do quê? Qual que é o território que ele manda? O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Deus é o criador de todo o universo e é Ele quem está selando aquele documento. Ou seja, sem o selo do Senhor, aqueles mandamentos não valem nada. Entendeu? Ele está tirando o selo. Ele está tirando o selo e desvalidando toda a lei de Deus, tirando o sábado. E mais, Satanás criou o próprio selo dele em oposição a Deus, que é o domingo. Né? Satanás fez os próprios mandamentos e selou com o selo dele, que é o domingo. Então, qual é o mandamento de Satanás? Ele colocou lá, continuou a adorar a Deus, somente a Deus. Depois tem, não darás falso testemunho contra o seu próximo, não usará o nome de Deus em vão. Aí o terceiro mandamento passou a ser, guardarás o dia de domingo. O quarto mandamento passou a ser o quarto mandamento passou a ser honrarás pai e mãe. O quinto mandamento, não matarás. O sexto, não roubarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não darás falso testemunho contra o seu próximo. O nono, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o décimo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Então, você percebe? Ele dividiu o 10º mandamento em 2. Ele excluiu o segundo, que é não ter imagens para adorar. E transformou o 10º em 2 para evitar que ficasse 9, não 10. E trocou o sábado pelo domingo. É assim que se encontra os 10 mandamentos na igreja que guarda o domingo, né? Que tem o livro próprio lá de ensino. Né? Só que não é assim que está na Bíblia. E Satanás quer convencer toda a humanidade que o sábado foi abolido, que o Velho Testamento não vale mais, que existe uma nova aliança. Tentando usar as palavras de Deus, tentando distorcer as escrituras sagradas para enganar a humanidade, para que elas vão junto com ele para o lago de fogo e enxofre. Porque ele sabe que ele vai para lá, mas ele vai sozinho, né? Ele quer levar a humanidade com ele. Né? Ele sabe disso. Né? Assim como ele fez com Jesus lá no deserto. Ele usou a palavra do Senhor distorcidamente para tentar fazer Jesus se jogar do alto do templo. Ele falou para Jesus, se joga lá no alto do templo, na parte mais alta, falou, se joga de cima, que está escrito que Deus não deixará que um justo chegue ao chão, caia no chão, uma coisa assim, não vou lembrar agora o texto certamente. E Jesus falou, não se deve desafiar o Senhor, porque o texto não significava que eu posso subir numa casa, se eu cair lá de cima, Deus vai me segurar. Ou subo no alto de uma árvore e jogo lá de cima, Deus não vai deixar eu chegar no chão. Não, se eu fizer isso, eu vou morrer. Eu vou ficar aleijado se eu não morrer. Por quê?
Porque não é isso que está escrito no texto. O texto está dizendo que se nós passarmos por dificuldades, quer dizer, cair, ou seja, metaforicamente, cair em dificuldades, perder o ente querido, perder o emprego, passar necessidade, Deus vai estar ali nos amparando, nos ajudando, não vai deixar que a gente chegue no fundo do poço, não vai deixar a gente passar necessidade, não vai deixar a gente passar fome. É isso que está falando o texto. Mas Satanás distorceu para enganar Jesus. E Jesus percebeu ele querendo enganá-lo e falou, não devemos desafiar ao Senhor. Tá certo? Então, Satanás usa a própria palavra do Senhor para nos enganar. Captaram a mensagem? Então não se deixe ser enganadas, pois o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Queridos irmãos, se nós queremos ter fé, em primeiro lugar, antes mesmo da guarda do sábado, essas coisas, nós precisamos ter coisas importantes. Primeiro, nós temos que se arrepender dos nossos pecados e perdoar aquele que nos tenha feito mal. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer se queremos alcançar a vida eterna. A primeira coisa é isso. A segunda força é seguir 4 verdades essenciais. Não ter medo. Não, confiar no Senhor, não ter medo. Né? A segunda é ficar firmes na fé, mesmo que a gente esteja indo ladeira abaixo. Porque sabe que Deus vai nos segurar, vai amparar a gente não vai chegar no fim da ladeira. Né? Ele não vai deixar a gente se estupicar lá embaixo, ele vai nos defender antes. 3. Confiar, né? Reconhecer a direção e auxílio do Senhor, reconhecer e aceitar que Ele está direcionando a nossa vida, que Ele vai nos auxiliar. Confiar, né? E por fim, entender que o Senhor em pessoa vai lutar por nós, pessoalmente. Entendeu? Que Ele vai estar sempre nos defendendo. Como disse o próprio Jesus disse, né? Se nós tivermos fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, semente de mostarda é uma semente pequenininha, tem poucos milímetros ali, é a menor semente que existe, segundo falam. Se tiver uma fé do tamanho daquela sementinha de mostarda, a gente pode mandar o morro, o monte, que nem o Monte Everest, o monte sai dali e vai para lá e ele vai. Então, queridos irmãos, nós temos que ter fé. Nós temos que praticar o bem. Entender que se eu quero ir para a vida eterna, eu tenho que entender o que eu vou ter que fazer lá. Eu tenho que entender que lá não vai existir uma bebida alcoólica, que lá não vamos mais consumir carne, que lá nós vamos guardar o sábado do Senhor, que lá nós vamos viver em paz, sem coisas ruins, sem o mal, que lá não vai existir mais telenovela, que não vai existir mais balada, que o que vai existir lá é o bem, é o amor ao próximo. Entender que nós precisamos abrir mão dessas coisas agora. Porque não adianta você falar que você quer servir o Senhor e continuar fazendo o que não deve, não é? Entendeu? Nós temos que entender isso, que nós não podemos abrir mão do Senhor, achar que nós vamos seguir a Deus, abrir mão dele e viver o mundo. Não, nós temos que abrir mão do mundo por Deus. Entender que Deus nos quer completos perto dele. Que se Deus nos orientou a não fazer certas coisas, não é porque ele quer nos privar de algo, mas ele está nos protegendo de um mal maior. E nós tivemos o grande exemplo da pandemia do Covid-19. Essa pandemia nos veio para demonstrar o potencial que pode ter o descumprimento de comer um animal que Deus proibiu. É o motivo, né? O chinês comeu o pangolê. O pangolê é um animal que é considerado imundo por Deus. Porque ele se alimenta de defecações. Ele se alimentou de defecação de quem? De fezes. De quem? Do morcego. O morcego tinha o vírus do coronavírus. Tá? O morcego tinha o vírus, ele tem esse vírus. E através disso o pangolê se contaminou. O chinês foi lá e comeu o pangolê. Ele se contaminou. Pegou o Covid, né? Pegou o coronavírus e começou a espalhar. Né? Começou a transmitir um para o outro. E deu essa pandemia que nós temos. Isso foi comprovado cientificamente. Foi comprovado, foi feito estudos nos pangolês. Pegaram alguns pangolês, fizeram estudos neles e foram encontrados os vírus neles. Isso é científico. Então, será que
Vale a pena a gente cumprir uma lei do Senhor? Será que nós não estamos vendo o que acontece com quem desobedece a Deus? Deus nos alertou lá, Ele nos deixou o manual de vida. A Bíblia é o nosso manual de vida. Se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero me distanciar dessas doenças malditas como câncer, como a AIDS, como hepatite e outras coisas mais, HIV, eu tenho que seguir as orientações do Senhor. Por que a AIDS se tornou tão descontrolada no mundo? Porque o ser humano passou a achar que fazer sexo era coisa de prazer apenas. E começou a fazer sexo um com o outro, pessoas que nem conhecem como é hoje em dia. Tem relação sexual com pessoas que não conhecem. Nunca viram na vida, viu lá na balada, leva a pessoa já para um motel, essa coisa. E se a pessoa tiver o vírus? Ah, mas você preservativo? Gente, nem sempre a pessoa vai usar preservativo. Muitas vezes a pessoa está bêbada, encheu a cara e acaba fazendo sem preservativo. Aí se ferrou. A outra pessoa tinha o vírus, contaminou. E aí não tem mais volta, não tem cura. Deus está alertando a gente a se preservar. Relação sexual tem que ser após o casamento. O sexo não foi criado para ser fonte de prazer. Ele foi criado para reprodução. Os animais próprios, eles só fazem relação sexual um com o outro quando é o momento do cio, para a reprodução. O único animal que faz sexo por prazer é o golfinho. Comprovado cientificamente também. Então será que nós vamos deixar de servir o Senhor para viver esse mundo? Você quer alcançar sofrimentos? Você quer ter um câncer? Você quer sofrer as consequências? Quer deixar o mal tomar conta da sua vida? O texto aqui está dizendo isso, queridos irmãos. Essa meditação é para chamar a atenção. Deus fez uma aliança universal. A aliança universal, ela está com a lei que nós temos que seguir, está no nosso coração. Está gravado aqui. Então, não mais lá com tábuas. Né? Aí, para falar, mas hoje nem tem o templo mais na casa de Deus. Não tem aqui. Mas lá no céu continua. E é lá que está Jesus, julgando cada um de nós nesse momento, desde o dia 22 de outubro de 1844. Né? Quem disse essa aliança universal aí foi o próprio profeta Isaías, que foi um homem que tinha contato, ele falava com Deus. Foi Deus que orientou que ele escrevesse isso. Não sou eu quem falo. Não é ninguém. Isaías não pertencia à igreja adventista, não pertencia aos batistas do sétimo dia, não pertencia a nenhuma igreja do sétimo dia. Isaías era judeu. Isaías, que interesse que ele teria de escrever algo para os não-judeus, para os gentios? Né? Aqui ele revela que, segundo a vontade do Senhor, para que nós temos dentro da aliança eterna, nós precisamos servir o Senhor por completo. E a guarda do sábado faz parte disso. Neste momento, pessoas vão ser salvas sem guardar o sábado. Vão sim, se praticaram bem. Só que vai chegar o momento que nós teremos que tomar a decisão. A hora que a segunda besta surgir, devolver o poder da primeira. E o decreto dominical surgir. Porque é o que Satanás vai fazer. Ele vai fazer um decreto onde provavelmente você só vai poder comprar coisas no sábado. Só vai poder fazer coisas no sábado. Se você não usar a marca, e não poderá fazer no domingo. Se você não usar a marca da besta, você não vai poder comprar. Ou seja, provavelmente é um decreto para a pessoa fazer essas coisas só no sábado. Né? Que outros dias não poderá comprar nada, alguma coisa do tipo. Mas vai ser um decreto que tem a ver com o sábado e com o domingo. Né? E se vocês usarem a marca da besta, não terão salvação. Então, o meu conselho é o mesmo de sempre. Pega a Bíblia, estuda as Escrituras, veja se eu tenho razão ou não. Aprenda a verdade, estude o Apocalipse, compreenda os acontecimentos do tempo do fim. Não se deixe enganar por Satanás, porque ele vai se fazer passar por Deus. Ele vai fazer sinais, fazer fogo descer do céu e outras coisas mais. Pode ser que ele faça pessoas que vocês conheçam, parentes seus que já morreram, aparecerem para vocês vivos. Mas podem ter certeza, não é o parente de vocês que ressuscitou. Não, não é. É um demônio transfigurado no parente de vocês para enganar vocês. E como é que vocês vão saber disso? Estudando o Apocalipse, que diz que os mortos só ressuscitarão depois que Jesus tiver voltado. Ou seja, enquanto você não vê Jesus descendo do céu, aquela nuvem, com os seus exércitos de anjos, você vai ver descendo, a olho nu. Toda a humanidade verá em toda a parte da terra. Não sei como vai ser isso,
Mas a olho nu, não é pelo computador, não é sabe? Você vai ver Jesus voltando. Então, enquanto você não vê ele voltando, não acredite em nenhum ser que apareça para você falando que é o seu parente que morreu. Tá? Porque não é verdade. Entendam a verdade que a Bíblia está nos ensinando. Ou você confia em Deus e na Bíblia, ou você é um ateu. Não tem como separar Deus da Bíblia. Lembre disso. Estude as Escrituras. É o que eu venho falando e pregando. Esse é um dos ideais desse canal. Trazer as pessoas para estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E aí vocês mesmos vão chegar à conclusão de vocês. Se precisar de ajuda, tem a Esperança, que é a consultora virtual. Podem pesquisar também no chat GPT. Mas só tome cuidado, porque muitas vezes a inteligência artificial ela comete certos enganos, entendeu? Principalmente o chat GPT. Por quê? Porque se você não colocar ele de acordo com certa crença, de acordo com alguma coisa, eles vão usar crenças que não estão baseadas na Bíblia para responder certo assunto, né? Então tem que tomar cuidado. Mas nós temos que estudar a Bíblia e chegar a nossas conclusões. Entender. Entender que a Bíblia ela fala a mesma coisa de Gênesis e Apocalipse. Então, se tiver qualquer coisa na Bíblia que está distorcendo qualquer coisa, que não está de acordo com o restante, pode ter certeza que entendeu errado. Procure o contexto, procure o que está realmente querendo dizer ali. Entender o que está se passando para não ser enganado. Estude as Escrituras Sagradas, é tudo que eu tenho a dizer para vocês. Estudem, tá bom? Então é isso, queridos irmãos, que nós possamos servir e agradar ao Senhor. É por isso que eu guardo o sábado, porque Deus orienta o tempo inteiro que todo o mundo guarde o sábado, não só os israelitas. E esse capítulo, Isaías 56, de 1 a 8, leiam vocês na Bíblia de vocês. Pode ser que esteja um pouquinho diferente, porque cada versão na Bíblia muda uma palavra ou outra, mas o significado é o mesmo. Tá? A minha versão é a NA, Nova Almeida Atualizada. Tá bom? Então, guarde o sábado do Senhor, seu Deus. Tá certo? Vamos para uma oração de encerramento. Queridos amados, obrigado por mais esta meditação. Que todos nós possamos pertencer à aliança universal e estar contigo, Senhor. Eu e as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, Pai. Que juntos possamos pertencer a essa aliança. Que possamos ficar firmes na fé. Que possamos confiar em Ti. Que possamos servir o Senhor agora e sempre. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Eu oro, agradeço e glorifico, meu Deus. Seja sempre conosco, Pai. Peço que as pessoas que estiverem trabalhando, inscritas no meu canal ou não, estiverem me ouvindo, ou aquelas que estão inscritas e não estão me ouvindo, que elas possam voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoa todos eles e a mim também, Pai. Que assim seja, que nós possamos estar sempre guiados e amparados por Ti, Senhor. Que assim seja, eu oro, agradeço, glorifico e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que Deus abençoe a todos, que possamos servir o Senhor. Pois nós precisamos servir. Precisamos viver para Deus. Esperar a volta do Senhor. Quanto mais você for obediente e servo do Senhor, mais bênçãos você vai ter na sua vida. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Desde que eu me converti, eu nunca me arrependi da minha decisão. Nunca. Desde que eu comecei a guardar o sábado, não comer mais as carnes imundas, não tomar coisas que faziam mal para mim, como café. Venho agora parando também de colocar remédio no meu nariz, que eu ficava colocando porque meu nariz tapava. Eu parei e venho me livrando dos meus vícios. Por quê? Porque eu quero saúde. Porque eu quero viver em paz com o meu Senhor. E eu só estou ganhando bênçãos. Estou só sendo abençoado. Desde que eu parei, eu ganhei uma televisão no sorteio. Depois que alguém quis fazer mal para mim. Depois que eu parei, que eu me converti, eu passei a fazer menos mal para as pessoas que eu fazia. Parar de fazer mal é difícil, irmãos. Porque o inimigo está aqui me tentando. Mas cada vez que eu faço mal, me arrependo, me sinto mal. Então, quando eu vou fazer de novo, eu começo a pensar duas vezes. E isso faz parte do cristianismo. Quando eu penso em ajudar mais o próximo, quando eu me sinto mais forte, mais firme na fé, quando eu me sinto menos covarde, eu me sinto menos medroso, não tenho mais medo da morte, né? Como eu tinha antes. Qualquer mal-estar que eu tinha, ficava desesperado, descontrolado, a impressão subia. Hoje não mais.
A minha ansiedade diminuiu 99%. Eu me sinto mais em paz, mais calmo, mais tranquilo. Eu não estouro mais com tanta facilidade. Meço mais do que eu falo. Não magoo tantas pessoas. Eu não tenho nada a dizer, eu me arrependo de ter me convertido. Não. Eu me arrependo por não poder mais comer minha feijoada. Não, não me arrependo. Não me arrependo de ter que guardar o dia do Senhor. Não me arrependo. Né? E para completar, queridos, vamos ler Isaías 58:13, tá? Que diz assim, ó: se vigiarem os seus pés, para não profanar o sábado e deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu dia santo, se chamarem ao sábado do meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Ou seja, no sábado é um dia de alegria. É um dia para você esquecer os seus problemas. É um dia para você cessar os serviços a si próprio. É um dia para se dedicar ao Senhor. É um dia para você rir. É um dia para você ser feliz. É um dia de alegria. É um dia de amor. É um dia de afeto. É um dia de alegria. Não profane palavras vãs no sábado. Não brigue com seus parentes, com seus amigos, com ninguém. Somente transmita o bem, né? Procure ir numa igreja que você queira ir, qualquer uma, no sábado. Procure fazer bem às pessoas no sábado. Nós, que pertencemos à igreja adventista, nós no sábado, a gente faz visita a pessoas após o culto, pessoas necessitadas. Né? Tem sábado que a gente tem um culto de manhã e à tarde. Tem sábado que é só de manhã. Então a gente procura ajudar pessoas necessitadas, entregamos cestas básicas, pedimos doação de alimentos, coletamos os alimentos, nós entregamos livros, nós fazemos coisas beneficentes no sábado. Pessoas que tem alguns de nós que vai visitar pessoas no hospital, pessoas em asilos, pessoas em orfanatos, enfim, né? Pessoas que vão levar certas ajudas a pessoas de rua, enfim, é para isso que serve o sábado, para praticar o bem. Para ir na casa de uma pessoa que não tem condição, ir lá e trocar um telhado para uma pessoa, arrumar a parte elétrica da casa para a pessoa de graça. Nossos médicos que trabalham nos hospitais adventistas, eles trabalham no sábado, mas eles não ganham salário nesse dia. Eles trabalham como voluntários, né? E o dinheiro que entra na conta deles, referente ao dia do sábado, eles pegam esse dinheiro e doam para alguma coisa, para uma situação beneficente, para alguma coisa que pratica o bem ao próximo. Simplesmente por quê? Porque a lei obriga que eles recebam dinheiro no sábado, mas eles não usufruem para eles, praticam o bem ao próximo. É como se eles estivessem trabalhando de voluntários no sábado, né? E a nossa equipe médica trabalha um sábado sim, 4 não. Por isso que cada hospital tem quatro, um sábado sim, 3 não. É um por mês. Então, cada hospital tem 4 equipes médicas. Então, uma equipe vai trabalhar no primeiro sábado do mês, a outra no segundo sábado, a outra no terceiro sábado, a outra no quarto sábado. Depois começa de novo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então, a equipe vai trabalhar um sábado por mês, vai ficar 3 sábados sem trabalhar. Por quê? Porque todos têm o direito de guardar o sábado. Mas o hospital não pode parar. Pessoas precisam de socorro. No sábado, eles não marcam cirurgias nem nada disso. A não ser que seja emergência, que realmente a pessoa precisa de emergência, a pessoa está precisando de um cateterismo, tem um infarto. É claro que eles vão fazer o cateterismo no sábado. A pessoa caiu, quebrou o fêmur, quebrou a perna, precisa ser operado com urgência. Eles vão operar. Você entendeu? A pessoa sofreu uma crise de apendicite no sábado, vai ser operada. Não vão esperar. Agora, a pessoa precisa de uma cirurgia para reparar uma lesão na perna, alguma coisa, não uma fratura, mas um desgaste. Eles não vão marcar para o sábado, eles vão marcar no domingo, vão marcar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Entendeu? Isso dá para esperar, não é urgente. Entendeu? Então eles vão agendar no dia certo. Não vão marcar consultas no sábado nem fazer exames, a não ser pronto-socorro. Isso é respeitar o sábado do Senhor, é não pensar na sua própria vontade. E é isso que nós devemos fazer, queridos irmãos. Lembre-se disso e pensem bem antes de vocês pensarem em profanar o sábado. Pensem e tentem fazer isso. Aproveita agora, depois de amanhã é sábado. Tentem guardá-lo. Mostre para as pessoas, sintam o que é guardar o sábado um dia. Cessa a sua vida. Curta com a sua família. Você não vai em nenhum lugar? Curta com a sua família. Deixa ali. Faz uma oração a Deus, né?
Pode fazer uma ceia no pôr do sol de sexta-feira para o sábado. Quando o sol se põe na sexta-feira, começa o sábado. Então aí você já pode fazer uma ceia ali, comer com seus parentes, tratar bem, curtir com eles. Né? Procura ir numa igreja no sábado de manhã, qualquer igreja que você achar aberta, não precisa ser adventista, qualquer uma. Tá? Ore a Deus lá, depois vão para casa e vive em casa ali com os filhos, jogue com os filhos, brinque com seus filhos, convivam juntos ali com amor. E nesse dia não brigue de jeito nenhum, nem que teu filho provar uma coisa. Mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Deixa passar o sábado, depois que der o pôr do sol, aí sim, vocês podem conversar com seus filhos que aprontaram alguma coisa. Mas nesse dia só pratica o bem. Vocês vão ver como você se sente bem. Vocês conhecem, vocês sabem do Natal, né? No Natal a gente não comemora, a família unida, né? E no Chaves, lá Dona Antônia fala, não, no Natal não se briga, não se bate, não se briga. O sábado é o Natal mensal, é como se fosse um Natal mensal. É um dia, agora não se bate, não se briga, não se xinga, não se fala palavras vãs. Um dia de praticar o amor, o bem. O sábado é como se fosse um pequeno exemplo do que vai ser a vida eterna. O que a gente faz no sábado agora somente, nós vamos fazer todos os dias da vida eterna. Com diferença que na vida eterna nós não vamos precisar visitar hospitais, porque não vai existir. Não vamos precisar visitar orfanatos, porque não vai existir. Não vamos precisar visitar asilos, porque não vai existir. Não vamos precisar pedir doação de alimentos, porque todo mundo vai ter que comer. Ninguém vai passar necessidade. Né? O sábado vai ser um dia para a gente estar com a nossa família, para a gente estar vivendo ali. Nós não vamos precisar arar a terra no sábado, não vamos precisar plantar para a gente comer. Nós não vamos precisar estar ali, não. Nós vamos estar na nossa casa, vamos estar com a nossa família, vamos estar convivendo em harmonia. Né? É exatamente isso que vai acontecer. Todos os dias. Né? Só que, lá não é, né? Só com a exceção que nos demais dias nós vamos ter que plantar, colher comida, fazer as coisas. Mas no sábado não, vai ser um dia só para o Senhor. Então é um pequeno exemplo do bem maior que vai existir no Éden. Viva fazendo bem no sábado. Experimente como é bom. Eu tenho certeza, se vocês guardarem um sábado, vocês não vão querer parar mais. Se vocês pegarem a Bíblia e começarem a ler, eu tenho certeza que vocês não vão querer mais parar. Que Deus vai tocar vocês. E que vocês vão querer servir o Senhor. Porque é maravilhoso, posso dizer para vocês. Não me arrependo de nada. Tá certo, queridos irmãos? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente e fim de quinta-feira. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Falou, queridos irmãos.